Hi boys, how are you? Are you ready for today's video? Calma. Não sai do vídeo ainda, tá bom? Você não está no vídeo errado. Tem um motivo de eu ter começado esse vídeo falando um pouquinho de inglês com vocês. E é claro que eu vou explicar tudo pra vocês direitinho. Mas antes, meu nome é Laísa Ninelli e se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica muito no like, comenta aqui embaixo os próximos vídeos que vocês querem ver no canal e, é claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Quer aprender um pouquinho mais como ser um menino e um homem de exemplo na nossa sociedade, baseado na Bíblia? Fica por aí, porque depois da vinheta tem mais pra vocês. O fato é que na Bíblia existem inúmeros homens que são exemplos dentro da sociedade daquela época e que hoje também são exemplos vistos por nós. Mas aos olhos de Deus eles eram únicos. Enfim, o que eu vou te explicar hoje é quais são os 3 pontos que fazem com que todos esses homens sejam exemplos aos olhos de Deus. Ah, só uma coisa. Esse vídeo e o outro vídeo dessa semana é especialmente para os meninos. Mas é claro que eu não vou expulsar você, menina, que queira ver esse conteúdo, tá bom? Bom, para explicar esses 3 pontos, eu vou usar como exemplo um personagem muito famoso na Bíblia, Josué. Para quem não sabe um pouquinho da história de Josué, Josué era filho de Num e ele também fez parte da escravidão dentro do Egito. Ele foi o sucessor de Moisés depois da morte de Moisés, que foi o que libertou o povo do Egito. Ele foi especialmente escolhido por Deus para liderar o povo e morreu com quase 101, 110 anos, algo nesse sentido. Bom, mas o que nós vamos focar hoje é quais são os 3 pontos que Josué apresenta que os outros personagens da Bíblia, os outros homens da Bíblia também apresentam. O primeiro passo para que você seja um homem exemplo dentro da nossa sociedade é ser um bom líder. Isso mesmo. Em Deuteronômio 31, 7 e 8, fala: Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Mas o que esse texto tem a ver com ser um bom líder? Gente, quando você é um bom líder, você não precisa da aprovação dos outros, você não precisa realmente esperar que algo aconteça na sua vida, você não precisa esperar que as pessoas te chamem, que as pessoas... Você não precisa ter ansiedade em relação a isso, porque o próprio Deus te chama. O que eu quero dizer é, como Josué era um bom líder naquela época, como Josué era realmente um exemplo naquela época, ele foi escolhido por Deus. Ele nem estava esperando isso, provavelmente. E Deus o chamou, Deus disse que estaria com ele sempre, em todos os sentidos, em todas as áreas da vida dele. Ele simplesmente tinha que confiar em Deus. E ele fazia isso da forma mais natural possível, porque ele realmente amava a Deus. A frase tema que eu quero que vocês prestem atenção é: seja um bom líder, seja um líder em que Deus tem orgulho de te chamar como líder, em que Deus tem orgulho de te chamar para as obras dele. E claro, esteja sempre atento ao que ele fala. É por isso que no início do vídeo eu falei um pouquinho de inglês com vocês, para ver se vocês estavam prestando atenção no que eu tinha dito. Se você não presta atenção em coisas simples, em coisas pequenas, das próprias pessoas ao seu redor, quem dirá a palavra e a voz de Deus? Então esteja sempre atento a isso. E claro que da mesma forma como eu fiz com as meninas, eu vou fazer com os meninos também. Além de dar o conselho, eu vou dar 2 dicas de como ser o conselho que eu havia dado. A primeira dica para você ser um bom líder é fazer a diferença. Como assim, Laísa? Muitos líderes têm algo em comum. Eles lideram da forma deles e tudo mais. Mas cada líder que realmente, na nossa época, na nossa sociedade, que teve um grande destaque, ele apresentou algo diferente. Não era como os outros líderes que nós vemos diariamente.
ele era um líder diferenciado, um líder que realmente chamava atenção pela diferença e pela característica que ele apresentava. A segunda dica é: deixe um legado. Não basta só você liderar as pessoas ao seu redor, não basta só você liderar a sua casa, às vezes você é casado. Vamos supor, você é um líder dentro da sua casa, você é um líder dentro do seu emprego, dentro do seu trabalho, mas qual o legado que você vai deixar? Se você morrer, as pessoas vão lembrar das suas características, elas vão lembrar do legado que você deixou realmente, ou não vai fazer diferença nenhuma para elas? Elas vão estar lá no seu enterro simplesmente porque você passou pela vida delas. Pense nisso. O segundo conselho está em Números 13, 27, 28, 30 e 31, que fala: E deram os seguintes relatórios a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Bom, muitas pessoas leem isso aqui e falam mais de Caleb do que de Josué. Mas lembrando que em algumas versões citam o nome de Josué realmente. E o fato é que não foi só Caleb que falou essas palavras positivas, tá? Por que você acha isso, Laida? Porque não foi só Caleb que Deus permitiu que fosse à frente, que fosse até a terra prometida. Foi ele e Josué. Então, podemos deduzir que também Josué ficou a favor de Caleb, tá bom? Enfim, o segundo conselho que eu quero dar para você, menino que tá me assistindo, é: veja uvas e não gigantes. O que isso tem a ver, Laisa? Quando você é um líder, quando você é um homem de família, ou um menino que sonha muito e tudo mais, quando você está à frente de uma circunstância negativa, você não pode se desmorecer. Você precisa ver algo bom dentro dessa situação. Por quê? Deus estabeleceu que o homem é o cabeça da casa. Se o cabeça da casa não está fixado, não está direcionado por Deus, vendo um futuro que Deus vê para ele e para sua família, se o cabeça da casa não vê isso, quem dirá os outros membros da casa? Então, realmente, veja uvas e não gigantes. Mesmo que a circunstância esteja terrível, que faça você até chorar, que faça você desistir de tudo que você construiu e conseguiu até agora. Persista, porque Deus está com você. Realmente tem uma visão de vencedor e não de perdedor. Primeira dica que eu vou te dar em relação a esse conselho é: quando você estiver em uma situação terrível, uma situação realmente muito ruim na sua vida, tenha uma visão positiva daquilo. Porque tudo que Deus faz com que nós passamos, tudo que Deus permite que nós vivamos, né? É para o nosso futuro, é para algo que Ele está preparando para nós, que é grandioso na nossa vida. E a segunda dica que eu quero passar para você em relação a esse conselho é: sempre acredite nas promessas de Deus. Deus jamais falha. Pelo contrário, Ele nunca falha. Ele realmente vai cumprir o que Ele te prometeu. Basta você confiar nele. O terceiro e último conselho que eu quero dar para você, menino que está me assistindo, é: seja fiel a Deus. Em Josué 23:6 fala: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar,
nem para a direita e nem para a esquerda. Isso, quem está falando é Josué. Josué está falando isso para o povo, para que o povo acorde. Josué fala isso porque ele é fiel a Deus. Então ele quer que as pessoas também ao seu redor sejam fiéis a ele, sejam fiéis a Deus. E a frase que eu quero que fique na cabeça de vocês é: seja fiel, viva a fidelidade e compartilhe a sua experiência. Se você vê que uma pessoa, principalmente um homem, né, porque estou sendo dirigida a homens hoje, se você vê que um homem não está sendo fiel a Deus, e fiel a Deus que eu falo em tudo, ser fiel dentro da sua casa, ser fiel no seu trabalho, ser fiel em qualquer lugar onde você for, ser fiel em tudo, literalmente. Ser fiel na sua palavra, na sua mente, nos seus sentimentos, enfim. Se você vê que um homem não está sendo fiel, compartilhe a sua experiência de fidelidade, isso com certeza mudará a vida dele. A primeira dica que eu dou para você que está me assistindo é: cumpra os mandamentos e os princípios de Deus. Essa é a forma mais básica de você ser fiel a Deus. Claro que existem outros conselhos, mas se você realmente ama a Deus e quer ser fiel a Ele, siga os seus mandamentos e os seus princípios, que com certeza a sua fidelidade estará sendo vista por Deus, realmente. E a segunda dica é nada mais nada menos que mudança de pensamento. Como assim, Liza? Mudança de pensamento, gente, é algo muito difícil, com certeza. Não é algo que você consegue da noite pro dia. É diariamente você fazendo isso. E por que você diz mudança de pensamento, Liza? Porque a mudança de pensamento vai fazer com que você cumpra a palavra de Deus como se fosse algo muito normal. E você cumprindo a palavra de Deus, você acaba sendo fiel a Ele. Bom, Josué foi sim um homem exemplo naquela época. E até hoje em dia também. E ele demonstrou o porquê foi escolhido por Deus. Mas calma, que não é impossível você, menino que tá me vendo, que tá me assistindo, ser um Josué dentro da nossa sociedade. Nesse vídeo eu apresentei para vocês alguns pontos de como se tornar um Josué nos nossos dias atuais. E dessa forma você pode sim ser um bom homem, um homem exemplo dentro da nossa sociedade. Basta você seguir as dicas anteriormente que eu disse para vocês. Então foi isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, já deixem muito like, que me ajuda demais, tá bom? E claro, compartilhem com todo mundo, menino, menina, homens, enfim, todo mundo pode assistir esse vídeo, tá bom? E compartilhem e comentem aqui embaixo quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Quem assistiu até aqui, comenta aí embaixo, #Josué, que eu vou dar vários coraçõezinhos pra você, tá bom? E foi isso e bye!